Romani, como funciona a regressão dentro da hipnoterapia? Como funciona um processo de regressão com hipnose? É isso que nós vamos ver aqui nesse vídeo. Primeiro, eu quero te contar uma história. Era uma vez uma mulher que eu vou chamar de Patrícia, que é um nome fictício para uma história real de uma pessoa que passou pelo nosso processo de desenvolvimento humano através da nossa plataforma, a qual a gente deixa sempre o link aqui na descrição. Imagine essa situação. A Patrícia, ela tinha um relacionamento com o marido, o qual ela gostava do marido, mas por algum motivo ela não conseguia ter relações com o marido. A Patrícia, ela estava acima do peso e ela não entendia por que ela não conseguia emagrecer. Mas o fato é que a Patrícia, durante ali os seus primeiros anos de vida, durante a infância, ela sofreu algumas tentativas de abuso pelo pai, infelizmente. E nessas tentativas de abuso, mesmo o pai não tendo de fato estuprado, mas ele abusou dela sexualmente de alguma forma, ela começou a ficar com medo de se tornar uma moça bonita. E de repente ela começa a se sabotar inconscientemente, sem que ela perceba. Ela nem sabe muito bem quando isso começou, mas ela começa a ganhar peso. Ela começa a ter medo de se relacionar com homens. Porque é como se algo dentro dela dissesse: olha, Patrícia, se você não se relacionar com os homens, você vai estar segura. Olha, Patrícia, se você ganhar peso, os homens também vão evitar se relacionar com você. O fato é que a Patrícia cresceu. O pai dela não estava lá mais para tentar cometer aqueles abusos. O fato é que a Patrícia cresceu. Ela poderia ser uma linda mulher, mas por algum motivo ela ainda estava carregando aquelas dores das tentativas de abuso com o pai. Ela passou a não se cuidar muito bem, ela passou a ganhar peso, ela passou de alguma forma a querer evitar contato até mesmo com o marido, que era uma pessoa tão boa para ela. Até que um dia ela foi numa sessão de psicoterapia com hipnose, com alguém que aprendeu a hipnoterapia de forma séria pelo Instituto Romani, através da hipnose transformacional, que é a metodologia que eu recomendo. É importante você entender isso. Não é porque uma pessoa sabe fazer hipnose que necessariamente ela entende como fazer hipnose dentro de um processo terapêutico. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É a mesma lógica de uma pessoa sabe mexer no computador, ou uma pessoa é um programador profissional, ou uma pessoa é uma pessoa que consegue desenvolver software. São questões completamente diferentes. Para você se tornar um psicoterapeuta profissional, um hipnoterapeuta profissional, você tem que fazer cursos de especialização nessa área, você tem que dominar conceitos também da psicologia, você tem que entender sobre o processo de autoconhecimento se você quiser fazer isso de forma séria, e para isso tem uma plataforma que te forma do zero à maestria, que fica aqui no link da descrição desse vídeo, caso você queira saber mais. Inclusive nessa plataforma, você tanto passa por processos como esse que eu estou citando aqui, você vivencia processos como esse, quanto você aprende a aplicar com outras pessoas no dia a dia ou para se tornar um profissional na área de hipnoterapia. Agora, eu quero que você perceba o seguinte: um profissional qualificado, ele atendeu a Patrícia. A Patrícia descobriu coisas na própria história, dentro da plataforma. Ela começou, dentro do treinamento, a se conhecer melhor. Ela começou a entender mais sobre a própria identidade dela. Ela ressignificou aquelas dores que aconteceram lá no passado dela. E ela aprendeu a perdoar o pai, ela aprendeu a perdoar a si mesma. Ela aprendeu, de novo, a sentir desejo pelo marido. E ela conseguiu resgatar o relacionamento, ela conseguiu resgatar o amor próprio, passou a se cuidar, ela emagreceu mais de 10 quilos. Eu estou contando a história da Patrícia aqui para você, mas eu quero que você perceba que essa história se repete várias e várias vezes. Esse tipo de história acontece, por exemplo, quando alguém chega no nutricionista e o nutricionista está tentando trabalhar só questões que envolvem clareza de ajudar a passar dieta e assim por diante, sem olhar de fato para o que está acontecendo dentro daquele ser humano. Essas questões acontecem quando a pessoa vai no médico e o médico diz para ela que o metabolismo dela não está legal, sendo que tem outras coisas que precisam ser trabalhadas ali dentro que vão gerar muito mais impacto e vão ser mais relevantes para o processo de autocuidado daquela pessoa. Eu estou dando esse exemplo através dessa história da Patrícia, mas eu quero que essa história ajude você a compreender o que é um processo de regressão, então, Romani. A regressão acontece quando você ajuda alguém
olhar para a própria história e, através de algo que aconteceu na própria história, ela consiga ressignificar aquilo para que no presente ela consiga lidar melhor com as situações que estão acontecendo com ela. E o processo de regressão, ele não envolve nenhum tipo de pílula mágica, não é mística, não tem relação com a ideia de você acreditar ou não acreditar em vidas passadas. A regressão não tem mística. Eu quero que você entenda que quando eu pergunto para você o que você comeu no seu almoço hoje, se você vai lembrar do seu almoço, pensa no seu almoço aí agora. O que você almoçou hoje? Pensa aí, você comeu feijão, comeu arroz, teve um macarrãozinho, não sei. Teve ovo, carne, não sei. Eu sou vegetariano, por exemplo. Agora eu quero... Ah, Romani, eu ainda não almocei. Então pensa no seu café da manhã. O que você comeu no café da manhã hoje? O que foi o seu café? Ah, não tomei café não. Você bebeu água? Pensa na água que você bebeu. Nesse momento, você teve que fazer uma regressão de memória. A regressão não tem mística. Se eu pergunto para você sobre algo, e esse algo já aconteceu, essa é a definição de regressão. Você está pegando do momento presente, tem alguma coisa no seu momento passado, pode ser 2 minutos para trás, pode ser 1 ano para trás, pode ser 10 anos para trás, você está fazendo uma regressão de memórias. Não tem mística. É simplesmente trabalhar algo que a pessoa está trazendo da própria história. E Romani, como que funciona isso através do processo da hipnoterapia? Eu quero que vocês entendam que a hipnose transformacional, que é uma metodologia mais séria para trabalhar, por que eu chamo de hipnose transformacional? Porque a hipnose, junto com psicologia, junto com neurociência, a hipnose levada a sério, sem mística, de forma que você compreenda que você já vive em algum estado de hipnose, o objetivo é ajudar a pessoa a sair do estado hipnótico que ela vive para ela entrar em um estado mais efetivo de hipnose, de acordo com a vida que ela quer viver. Então, dentro desse processo, o que acontece? A pessoa sai de um estado hipnótico e ela entra em outro. Por exemplo, a Patrícia, ela estava hipnotizada, acreditando que se relacionar com homens era ruim, que ela não podia ter autocuidado. O que ela fez? Ela começou a se hipnotizar para acreditar que ela poderia voltar a acreditar nos homens. Ela começou a se hipnotizar para que ela voltasse de alguma forma a se amar e se cuidar. Está percebendo isso? O poder que tem a ressignificação? Eu quero convidar você a perceber que o processo da regressão é só uma técnica, ou um exercício dentro do processo psicoterapêutico com a hipnose. Você não depende da regressão para ter um bom resultado. A regressão é simplesmente uma possibilidade de intervenção terapêutica. Ou seja, eu posso fazer uma regressão para ajudar a pessoa a trazer memórias da história dela e conseguir ajudar a ressignificar aquilo. Não tem mística, a pessoa sabe tudo o que está acontecendo, ela ouve tudo, é simples. E Romani, e quando a pessoa faz uma regressão que ela está dentro do útero da mãe, aquilo é real? Olha, não importa se é real ou não, o que importa é se a pessoa está se lembrando e tendo sensações daquilo que aconteceu no útero da mãe, e ela teve um trauma ali, e você ressignificou aquele trauma, e ela está bem no presente, é isso que conta. Porque o que importa realmente é como a pessoa está se sentindo agora, porque ninguém vive o passado, e sim o presente. E da mesma forma, imagina que uma pessoa acredita que tem um problema numa vida passada, e você ajuda ela ressignificar esse problema da vida passada dela. Não importa se você acredita em vidas passadas ou não, se a outra pessoa acredita que tem um problema na vida passada, se você trata o problema na vida passada dela, para ela pode funcionar. Não tem a ver com as crenças do terapeuta, e sim do cliente. E percebe que incrível isso? Também não significa que aquela memória que a pessoa trouxe do passado dela é um fato, nem mesmo se a memória for da vida presente. Isso aqui é um exemplo que as nossas memórias são falsas. Como assim, Romani, as nossas memórias são falsas? Isso, exatamente. Eu vou te dar um exemplo prático sobre isso. Se você conversar com uma pessoa e perguntar para ela sobre o que ela achou do evento, o evento X, essa pessoa, vou dar um exemplo aqui, o João e o José. O João pode dizer que o evento X foi incrível, que ele amou, que lá estava maravilhoso. E talvez você pergunte o José e ele diga para você que aquele evento estava chato, que não valeu a pena ter ido lá. Mas o evento não foi o mesmo? O que faz, então, para uma pessoa ter sido maravilhoso e para outra pessoa ter sido um saco? O que faz é a percepção, ou seja, a interpretação daquilo que aconteceu. Através dos nossos 5 sentidos, nós consolidamos uma memória. E o que faz uma memória ser uma memória é a nossa percepção. Ou seja,
você não tem acesso ao fato nem na vida presente, quanto dirá no útero da sua mãe ou numa vida passada. Eu vou te dar um exemplo prático sobre isso e percebendo o quanto nós somos egocêntricos. Como assim, Romani? Egocêntricos. Vou te dar um exemplo. Esse mouse aqui, ele é um mouse grande, ele é um mouse médio, ele é um mouse pequeno. O que você acha? Bem, eu sou um ser humano. Eu posso comparar a mim, talvez até outros mouse, eu posso dizer que ele é um mouse médio. Agora, se eu começo a comparar isso com uma formiga, eu posso dizer que ele é gigante. Ou seja, para dizer que ele é médio, eu estou me comparando a mim, ou para dizer que ele é pequeno, ou a outros mouse. Agora, se eu sou uma formiga, ele é um mouse gigante. Agora, vamos dar um outro exemplo aqui. Esse botão da camisa. Eu posso dizer, cara, é um botão pequeno. Quando eu digo isso, eu estou sendo egocêntrico. Eu estou usando a minha percepção para criar uma realidade. Agora imagine para, sei lá, um micróbio que está aqui vivendo nesse botão, ele pode dizer, caramba, isso é gigante. Então perceba que a nossa percepção constrói o que nós chamamos de realidade. E o que o processo com a regressão pode ajudar uma pessoa, pode ajudar essa pessoa a contar uma história de realidade que seja mais efetiva para ela, de acordo com as crenças dela, porque de qualquer forma ela já está se contando uma. Então perceba que você se conta uma história nesse momento para ter a vida que você tem. Você se conta uma história sobre quem você é, sobre as coisas que você acredita, sobre as coisas, as pessoas que você conhece. Você só é você porque você tem uma história sendo contada aí dentro. Então o processo de terapia com regressão é ajudar uma pessoa a contar uma história mais bonita da própria história, se for bem feito. E eu quero que você entenda que é possível fazer isso sem necessariamente também ir na terapia. Ir na terapia é uma forma de fazer hipnoterapia, usar o processo de regressão, fazer com um bom profissional que tem estudado a hipnose transformacional aqui, ou passar pelo processo através da plataforma. Como assim? Por exemplo, dentro da plataforma do Instituto Mãe, nós fazemos várias perguntas onde é possível vivenciar esse processo na própria vida, entendendo e ressignificando, reestruturando para se tornar um ser humano melhor dentro da plataforma. É uma jornada de autoconhecimento profunda. Mas eu quero que você também compreenda, não é pílula mágica. Não é uma ideia de eu vou lá, vamos fazer uma cirurgia na minha cabeça e se não funcionar, a culpa é do terapeuta que não fez a cirurgia direito. Não, é sempre um processo que envolve autorresponsabilidade. Envolve você também decidir olhar para as coisas de forma mais madura. Como assim? Eu olhar para o que aconteceu, entender que aquilo que aconteceu não supriu as minhas expectativas, mas eu não me frustro pelo que aconteceu, eu me frustro porque eu achei de alguma forma que o que aconteceu talvez tenha sido injusto, porque eu tinha expectativas diferentes sobre o que deveria ser justo. E eu sei, às vezes você estava certo sobre o que deveria ser justo, mas a vida, infelizmente, nem sempre é justa. Isso também tem a ver com maturidade. E o processo de regressão pode ajudar nessas questões, desde que seja bem feito com profissionais reconhecidos. O que eu recomendo? Pessoas que estudaram a hipnose transformacional, não qualquer tipo de hipnose. Porque, infelizmente, é uma coisa que tem por aí. Pessoas que fazem regressão e prometem como se fosse, eu vou curar qualquer coisa, e não é como se fosse um processo passivo ou como se fosse uma cirurgia dentro da mente da pessoa, que a pessoa não tem que fazer nada e o poder está no hipnoterapeuta. Não funciona assim. Inclusive, geralmente, terapeutas que acreditam na ideia de pílula mágica, que em uma sessão seus problemas vão estar todos resolvidos e nunca mais você vai ter problemas, em todos os casos, as chances são que essas pessoas atenderam pouco. Agora, sim, é possível, muitas vezes, em alguns casos, em uma sessão, a pessoa sai muito melhor do que ela entrou. Só que entenda que isso não é necessariamente todos os casos, cada caso é um caso. E também eu quero que você entenda que o objetivo não é o terapeuta fazer pelo cliente, e sim a própria pessoa se conhecer melhor e passar por um processo de ressignificação e clareza, de fazer as pazes com a própria história e amadurecer como ser humano. E por isso eu recomendo pessoas que entendem da hipnose transformacional, desse movimento transformacional, dessa forma que junta psicologia, hipnose, junta neurociência. E se você quiser saber mais sobre essa metodologia, quem sabe vivenciar essa jornada de autoconhecimento dentro da nossa plataforma, quem sabe receber a minha ajuda dentro desse processo, aqui no link da descrição desse vídeo
tem um link para você conhecer a nossa plataforma, que é a maior plataforma de hipnoterapia do mundo, onde nós temos hoje mais de 3.700 membros no momento que eu estou gravando esse vídeo. Se você quiser fazer parte, ser um parceiro de missão, vai ser um prazer. Nós fomos a primeira instituição do Brasil a se apresentar na Universidade de Harvard falando sobre hipnose para transformação de vidas. Fizemos o maior evento de hipnoterapia do mundo, eu sou formado em psicologia também, e uma coisa que eu acredito muito é no autoconhecimento sem pílula mágica. Eu acredito muito no processo de se conhecer profundamente, ao mesmo tempo que é possível fazer isso, sim, de sair muito melhor do que você entrou, mas não porque tem um terapeuta milagreiro que fez para você e você vai ficar ali como dependente daquela pessoa, porque é como se ele fosse a sua muleta. Eu acredito no processo que aquela pessoa vai te ajudar a se conhecer tão profundamente, de forma que você encontre as respostas para si mesmo. Isso sim é a hipnose transformacional, da qual eu defendo, da qual eu acredito. E se você quiser conhecer mais, lembra de também se inscrever nesse canal. Quase todos os dias, pelo menos todas as segundas e quartas-feiras, tem vídeos novos aqui no canal. Se inscreve aqui no canal e vamos juntos fazer desse mundo um lugar melhor. Lembra de deixar seu comentário, você pode sugerir temas aqui também. Eu fico feliz, eu leio os comentários. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, também pode colocar aqui que eu vou amar ler o seu comentário. Deixa o seu gostei, se você quiser, é claro. E vale lembrar mais uma vez, regressão não é mística. Regressão é simplesmente você pensar em qualquer coisa que já aconteceu na sua história, você está fazendo uma regressão. Tem muita gente por aí que cria um monte de ideia maluca sobre esse processo sem necessidade. Se você gostou e se você tirou algum insight aqui desse vídeo, vamos juntos fazer desse mundo um lugar melhor, fazendo das pessoas melhores. Se inscreve no canal, marca o sininho. Eu te vejo no próximo vídeo.